Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira videoaula da unidade 3, Operações com Matrizes. Pessoal, nós até agora discutimos uma série de assuntos que são fundamentais para que a gente possa costurar uma teoria da álgebra vetorial e linear com foco para a computação. Então, na nossa videoaula de hoje, dentro dessa terceira unidade, nós vamos tratar do seguinte ponto fundamental. Perfeito, professor. Nós já temos uma fórmula para descrever transformações em certos objetos. Mas a grande pergunta que fica é a seguinte: como que eu vou representar, especialmente num ambiente computacional, uma transformação? Porque, afinal de contas, se o computador é um excelente dispositivo para se calcular fórmulas, como que eu posso implementar uma fórmula daquela, por exemplo, como a rotação de 90 graus em sentido anti-horário ou flip horizontal, como que eu posso implementar computacionalmente essa fórmula no computador? Então, esse vai ser o sabor da nossa videoaula de hoje. Então, vamos começar primeiro entendendo a forma geral de uma transformação linear. Então, olha só, pessoal. Então, a primeira pergunta está aí no seu slide, é a pergunta que eu acabei de fazer para vocês. Então, como representar uma transformação linear? E para isso, a gente deve primeiro entender a forma geral. Então, agora vamos para o nosso teorema, que é o teorema que diz a forma geral de uma transformação linear. Pessoal, seja T de Rn em Rm uma transformação linear. Olha o que diz o teorema. Existem m vezes n escalares com o i variando de 1 até m e o j variando de 1 até n. Então perceba que eu estou indexando os escalares a e j em i e em j, onde o meu i, repito, vai de 1 até m e o meu j de 1 até n. Agora olha a fórmula geral de uma transformação linear de Rn em Rm. Olha só, vamos ler e entender essa representação. T de x1, x2, xn é igual. Lembrando, x1, x2, xn são as minhas variáveis da minha transformação, são as coordenadas de um vetor em Rn. Então, olha só. Pessoal, o t de x1, x2, xn vai ter que ser transformado num vetor com m coordenadas. Então, observa bem que estão separadas por vírgula. Qual é a primeira coordenada? x1, a11, mais 3 pontinhos, xn, a1n. Essa é a primeira coordenada, vírgula. Segunda coordenada, x1, a21, mais 3 pontinhos, xn, a2n. Essa é a segunda coordenada. E como é a minha terceira não, a mésima, a última coordenada? É x1, am1, mais 3 pontinhos, xn, amn. Pessoal, de novo, você pode estar muito preocupado com o conteúdo desse teorema, mas não fique. É importante, nesse minuto, que você perceba a sistemática de indexação que a gente está adotando. Vamos olhar novamente para esse mesmo slide, tá bom? Para que a gente possa vislumbrar, eu vou dizer novamente o mesmo teorema, só que agora eu vou prestar bastante atenção com você na maneira como a gente indexa esses coeficientes A e J. Volta aqui comigo. Olha lá, no mesmo teorema. Pessoal, observa o seguinte. Olha na primeira coordenada. O A, ele tem duas posições. Ele tem o I e ele tem o J. A posição I, o índice I desse escalar, diz respeito à coordenada. E o índice J diz respeito ao qual x você está multiplicando. Então, percebeu? Olha lá, x1, a11. Então, é a primeira coordenada e o primeiro x. Então, olha lá, na primeira coordenada, xn, a1n. Esse 1 representa a primeira coordenada e esse n, na posição j, representa que está multiplicado o xn. Pessoal, não se preocupe se você olhou para esse teorema e achou ele complicado.
No nosso próximo slide agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou enunciar um caso particular do R2 para o R2, talvez do R2 para o R3. Por quê? Porque, em geral, nessa disciplina, nós estamos interessados nas transformações lineares que surgem especialmente no contexto da computação e no contexto cotidiano dos softwares de edição de imagem, por exemplo. Então agora, vem comigo aqui que eu vou ler com você um caso particular do teorema de R2 para R2. Pessoal, olha só. Seja T de R2 para R2 uma transformação linear. Então, nesse caso, existem 4 escalares A e J. Lembra, por que são 2? Porque é 2 vezes 2, que dá 4, com o I variando de 1 até 2 e J variando de 1 até 2. Tais que... Pessoal, observe que nesse caso eu não estou usando x1 e x2. Eu estou usando x e y, porque como eu só tenho duas variáveis, então é mais fácil eu escrever x e y do que x1 e x2. Então, nesse caso particular de R2 para R2, o meu t de xy se escreve como A11x mais A12y, vírgula, A21x mais A22y. Lembrando muito seriamente da convenção que nós estamos utilizando. O primeiro número no subscrito do A representa a coordenada. O segundo número no subscrito de A representa a variável. Então, olha só. Como eu estou em 2 dimensões com 2 variáveis, é óbvio que eu vou precisar de 4 As para descrever uma transformação linear. Olha só. Esse teorema, no caso particular de R2 para R2, é uma ferramenta muito poderosa, porque ela diz o seguinte: se você quer investigar se uma certa expressão é uma transformação linear, não tem jeito, ele vai ter que ter essa cara. E segunda coisa, isso que é a riqueza da teoria. O teorema está dizendo para a gente que para descrever completamente uma transformação linear de R2 para R2, você só precisa de 4 pedaços de informação. Olha que fantástico. Isso significa que para descrever uma rotação de 90 graus, para descrever um flip horizontal ou para descrever qualquer efeito sobre uma imagem, um efeito linear, você só precisa de 4 pedaços de informação. Vamos então analisar o mesmo teorema, só que agora no caso específico, num modelo particular de R2 para R3. Mas eu imagino que você já vai perceber como é esse formato. Vem aqui comigo. Teorema. Caso particular de R2 para R3. Seja T de R2 para R3 uma transformação linear. Existem, nesse caso, 6 escalares, 2 vezes 3, onde o I varia de 1 até 3 e o J varia de 1 até 2. Tais que, pessoal, olha só, o T só depende de x e y, porque eu estou em R2, então só tem 2 variáveis. Então eu só vou escrever x e y no lugar de x1 e x2. Só que agora, pessoal, o T de xy é um vetor de R3, então ele tem 3 coordenadas. Então eu estou usando o mesmo padrão de nomenclatura. Observe o padrão. Qual é a primeira entrada? A11x mais A12y, ou seja, o 1 diz respeito ao fato de estar na primeira coordenada. E o 1 e o 2 do lado direito diz respeito ao x ou ao y, o que você está multiplicando. Analogamente na segunda coordenada, analogamente na terceira coordenada. A importância desse teorema é idêntica à importância do teorema no caso anterior. Ou seja, se eu te dou uma transformação de R2 para R3, ou seja, do plano para o espaço, você, olhando a fórmula, é capaz de imediatamente reconhecer se é uma transformação linear ou não. E mais do que isso, aquele teorema enriquece a teoria ao dizer que, olha só, para descrever por completo qualquer transformação que seja linear do R2 para o R3, nós só precisamos de 6 escalares. Fantástico, não é? Então agora chegou o momento da gente se debruçar sobre alguns exemplos para que a gente possa entender com calma toda a teoria. Olha só, tem uma boa notícia para você nesse momento. Nós já fizemos e refizemos alguns exemplos de transformação linear. Lembra da videoaula passada? Nós vamos agora revisitar os mesmos exemplos,
Só que nós vamos olhar sobre a ótica dessa nova teoria, sobre a ótica desse novo teorema. Então eu peço para que você pause o vídeo agora na sua casa, pegue o material da videoaula passada, revise os exemplos, porque nós vamos visitar as mesmas expressões e obter as mesmas conclusões, obviamente, só que agora sobre o paradigma desse novo teorema. Então, para a gente começar, vamos para o nosso primeiro exemplo. O exemplo diz o seguinte: vejamos se T de R2 para R3 dada por T de XY, que é 2x, y mais 1x, é uma transformação linear. Pessoal, vamos aqui para o papel para a gente fazer essa conta em detalhes? Muito bem. Pessoal, então vamos colocar aqui a transformação 2x, vírgula, y mais 1x, e vamos investigar se essa transformação é linear. Se você se recordar bem, a gente já fez essa conta, só que agora nós vamos refazer ela sobre o paradigma desse último teorema. Então observe o seguinte: essa expressão 2x, y mais 1x, ela é diferente de... Vou colocar aqui um quadradinho para designar os escalares. Ela é diferente de uma expressão desse tipo. Porque se você se recordar lá do teorema, para ser uma transformação linear, a sua expressão tem que ser obrigatoriamente desse tipo aqui. Então, ó, vamos tentar completar as lacunas. Aqui tem 2, então aqui automaticamente vai ter que ser 2. Aqui não tem y, aqui então vai ter que ser 0. Aqui o que multiplica y é 1. Aqui não tem x, então o que multiplica aqui é 0. Pessoal, mas olha só, nesse caso nós temos o 1 que está sobrando. Então, ou seja, essa expressão é diferente desse formato, então, portanto, não é uma transformação linear. Muito bem. Depois dessa conta, vamos então para o nosso próximo exemplo. De novo, eu insisto, esse exemplo nós vamos revisitá-lo a partir da aula passada. Então vamos lá? Exemplo. Vejamos se T de R2 para R2 dada por T de XY igual a x² do y é uma transformação linear. Vamos então aqui para o papel para ver se a gente consegue destrinchar esse exemplo? Ótimo! Agora nós vamos revisitar o exemplo x² y. Se você se recorda, não é uma transformação linear. Mas agora, sobre a luz desse novo paradigma, desse último teorema, vamos então procurar verificar se isso atende à forma geral de uma transformação linear. Então, se você observar bem, eu vou colocar aqui quadradinhos, x, vou ter que colocar aqui um quadradinho y para a gente tentar colocar e encaixar os escalares. Perfeito? Aqui vai ter que ser y e fecha. Olha só, aqui o que multiplica y é 1. Aqui o que multiplica x é 0. Agora, olha só, dentro desse lado eu só posso ter x e y. É proibido ter o termo x². Portanto, isso não cabe nessa forma. Portanto, essa não é uma transformação linear. Muito bom! Agora, pessoal, depois desses dois exemplos, vamos então revisitar mais uma conta para a gente refazer sobre o ponto de vista dessa nova teoria. Eu espero que você esteja com a sensação de que isso é muito mais fácil do que aquilo que a gente tinha feito na aula passada. Esse é o poder da matemática. Algumas pessoas podem ficar com a sensação de que ela complica, quando na verdade ela simplifica coisas que são difíceis de serem explicadas. Então vamos para o nosso próximo exemplo. Exemplo. Vejamos se T de R2 para R2, dada por T de XY, por x mais 2y menos x, é uma transformação linear. Vamos então para o papel fazer esse cálculo aqui no braço. Ótimo! Agora nós vamos revisitar esse exemplo, que é o exemplo x mais 2y menos x. Se você se recorda da última videoaula, essa era uma transformação linear. Mas vamos agora reanalisar essa questão sobre o paradigma do último teorema. Então, para isso, eu preciso reescrever essa expressão nesse formato. Então, vamos colocar aqui um x, vamos colocar aqui um y, certo? Vamos colocar aqui um x
e vamos colocar aqui um y. Ótimo. Nesse caso, quem que acompanha o x? O 1, então esse termo eu já consegui. Quem que acompanha o y nesse caso? É o 2, então esse termo eu consegui. Quem que acompanha o x nesse caso? Menos 1, então esse termo eu também consegui. E o y nesse caso não aparece, então na verdade quem acompanha ele é o 0. Então se você observar bem, essa transformação eu consegui colocar no formato canônico, então portanto é uma transformação linear. Muito bem. Pessoal, vamos agora revisitar mais um exemplo que também já apareceu nas videoaulas passadas, para que a gente possa reobservar esse exemplo sobre o ponto de vista da nova teoria. Então o exemplo é o seguinte: vejamos se t de R2 para R3, dada por t de xy igual a x, y, x mais y, é uma transformação linear. Muito bem, vamos então aqui para o papel fazer essa conta. Ótimo, então agora vamos reanalisar o exemplo que era x, y, x mais y. Então, de novo, essa era uma transformação linear da videoaula passada. Nós vamos agora reanalisar sobre o ponto de vista, sobre a ótica dessa nova técnica. Então, para fazer isso, eu preciso determinar se eu consigo colocar essa expressão matemática dentro do formato de uma transformação linear. Então, eu estou colocando aqui espaços para a gente preencher, para ver se a gente consegue determinar quem são esses espaços em branco da forma de uma transformação linear. Então, nesse caso, o x está multiplicado por 1, morre. O y não aparece, então é 0. O x, na segunda coordenada, não aparece, então é 0. O que acompanha o y é 1. Nesse caso, tanto o x como o y são acompanhados de 1. Então, como nós conseguimos colocar essa expressão nesse formato, então não tem jeito, essa expressão é uma transformação linear. Ótimo! Pessoal, depois desses exemplos e contra-exemplos que nós discutimos, você deve ter percebido uma coisa. Essa teoria está ficando muito poderosa e nós agora conseguimos representar uma transformação linear através de alguns dígitos. Por exemplo, nós conseguimos representar qualquer transformação de R2 para R2 com o uso de 4 algarismos, com o uso de 4 escalares. Fantástico! Então isso nos motiva para a nossa próxima pergunta. Uma vez que eu consigo representar, com tão pouca informação, um fenômeno tão interessante, como que eu faço isso, por exemplo, formalmente? Então vem comigo para a gente expandir nosso conhecimento. Então, como representar tais transformações? Com o uso de uma tabela. E essa tabela a gente vai chamar de matriz. Lembra lá da matriz do teu ensino médio, que você aprendeu provavelmente aí no teu colegial? Aquele objeto matemático chamado de matriz, que o professor te vendeu como uma tabela, que parecia desconectado da realidade? Muito bem, aquele objeto, na verdade, ele é um objeto concreto e super importante dentro da disciplina de álgebra linear. Olha só, com o uso de uma tabela, eu vou representar uma transformação linear de uma maneira sucinta e computacionalmente acessível. Então agora vamos formalizar esse conceito e depois vamos ver casos particulares e depois muitos exemplos. Então vem comigo? Definição. Seja T de Rn em Rm a transformação linear dada por... Então você tem T de x1, x2, xn e você tem a expressão geral de uma transformação linear. Escreveremos a matriz colchetes T abaixo, essa é a maneira como a gente escreve, abre e fecha colchetes com T, e essa matriz vai ser chamada de matriz de T nas bases canônicas, e ela vai representar para a gente a transformação T. Então continua olhando o slide aí para você perceber como é o padrão. Então, ó, na primeira coordenada, quais são os escalares que aparecem? A11 até A1n. E esses escalares da primeira coordenada você vai colocar na primeira linha.
Olha para a segunda coordenada. Quais são os escalares que aparecem? A21, A2N. E esses escalares vão ser postos na segunda linha. Olha na última coordenada, que é a coordenada M. Quais são os escalares que aparecem? AM1, AMN. E você coloca os escalares da última coordenada na última linha da matriz. Ótimo! Você deve ter percebido, então, de novo, que por se tratar de um caso geral, pode ser muito difícil de se compreender. Então eu preparei para vocês versões resumidas e especializadas para os objetos do cotidiano, que é o R2 para R2 e R2 para R3. Então vamos comigo observar esses resumos, esses casos especiais, esses casos particulares. Esse é o conteúdo do nosso próximo slide. Então olha só, caso particular de R2 para R2. Então eu vou pegar agora a T de R2 para R2, a transformação linear que é dada por essa expressão A11x mais A12y, A21x, A22y. Então perceba, os escalares da primeira coordenada aparecem na primeira linha e em ordem. Primeiro o escalar do x, depois o escalar do y. Os escalares da segunda coordenada aparecem na segunda linha e em ordem. Primeiro o escalar do x, depois o escalar do y. E essa matriz, claro, é chamada de matriz de T nas bases canônicas. Vamos então para o nosso próximo slide. Aproveita e se concentra aí comigo. Agora eu vou olhar o caso particular de R2 para R3. Então, seja T de R2 para R3 a transformação linear dada por T de xy, quem vai ser? A11x mais A12y, vírgula, A21x mais A22y, A31x, A32y. Então, seguindo o mesmo padrão, como que eu vou montar essa tabela? Como que eu vou montar essa matriz que representa T nas bases canônicas? Olha só, a primeira coordenada é a minha primeira linha. Então, é A11, A12. Lembrando, em ordem. X primeiro, Y depois. Na segunda coordenada, A21, A22. Lembra, segunda coordenada, segunda linha. E, finalmente, a terceira coordenada, A31, A32, vai parar na última linha e em ordem. Ótimo! Nesse momento, é isso que eu preciso que você saiba. Como representar uma transformação linear em uma matriz. Então, o que nós iremos fazer? Exemplos, exemplos e exemplos para que você treine a representação de uma transformação linear em matrizes, que é o que a gente chama de representação da matriz na base canônica. Ótimo! Depois disso, no futuro, a gente vai ver o que a gente vai poder fazer com essas matrizes em termos de operações concretas. Então agora vamos ver exemplos? Pessoal, nosso primeiro exemplo é esse aqui. Exemplo. Se T de R2 para R2 é dada por T de xy igual a x mais 2y menos x, encontre a matriz que representa T. Nós já sabemos de inúmeras maneiras, nós já fizemos inúmeros cálculos que essa transformação é linear. Então agora vem para o papel aqui comigo para a gente encontrar a matriz que representa essa transformação nas bases canônicas. Pessoal, você se recorda que nós já fizemos esse exemplo, que é o x mais 2y menos x, nós já investigamos se essa transformação é linear. Bem, e se você se recorda bem, nós conseguimos colocar dentro desse formato aqui, ó. Vamos recordar, vou colocar aqui x, vou refazer aqui para você acompanhar, xy. Essa aqui já é transformação linear, então agora eu quero encontrar a matriz que representa essa transformação linear na base canônica. Então, para isso, eu preciso descobrir quem são esses escalares. Então, lembra, a gente já percebeu que aqui é 1, aqui é 2, aqui é menos 1 e aqui é 0. Ótimo! Então, de acordo com o modelo de representação de uma transformação linear, nós precisamos colocar todos esses escalares dentro de uma tabela. Pessoal, mas qual que é o critério para colocar na tabela? A primeira coordenada da origem à primeira linha, a segunda coordenada da origem à segunda linha. Então, aqui vai ser 1, 2, e aqui, por sua vez, menos 1, 0.
Então, essa é a matriz que representa T. Ótimo! Vamos então para o nosso próximo exemplo. Vem aqui comigo. Exemplo. Se T de R2 para R3 é dada por T de XY igual a XY, X mais Y, encontre T, ou seja, encontre a matriz que representa T nas bases canônicas. De novo, nós já verificamos que essa T é linear de inúmeras formas possíveis, olhando para o formato e fazendo a conta usando a definição. Agora chegou a hora de encontrar a matriz que representa essa transformação linear. Vamos aqui para o papel fazer juntos então? Legal? Então, vamos retomar mais uma vez esse exemplo que nós já analisamos ele sobre diversas óticas e vamos então encontrar a matriz que representa essa transformação linear na base canônica. Então, vamos recordar o que precisa ser feito. Nós precisamos escrever essa transformação daquele jeito com as multiplicações em evidência com os escalares. Então, já vou fazer direto para você já ir pegando a prática. Nesse caso é 1x mais 0y, certo? 0x mais 1y e aqui 1x mais 1y. Então, se eu estou interessado na matriz que representa T na base canônica, lembra, eu preciso construir uma tabela e preciso colocar a primeira coordenada, os escalares na primeira linha, a segunda coordenada vão me dar origem à segunda linha e a terceira vão me dar origem à próxima linha. Então, aqui fica o quê? Fica 1, 0, seguindo a ordem. Aqui fica 0 e 1. E aqui, claro, fica 1 e 1. Então, essa é a matriz que representa T na base canônica. Maravilha! Por fim, pessoal, gostaria de encerrar essa videoaula e encerrar essa unidade recordando o primeiro assunto que nós trabalhamos na primeira videoaula dessa unidade. Rotação de 90 graus no sentido anti-horário e o flip horizontal. Então, repara que nós fizemos uma longa caminhada e agora nós vamos concluir esse assunto para descobrir quais são as matrizes que representam essas duas transformações. Então, vamos lá fazer juntos essa conta. Então, primeiro vamos enunciar antes da gente efetivamente fazer. Então, exemplo, rotação de 90 graus no sentido anti-horário. Então, se T de R2 para R2 é dada por T de XY igual a menos YX, encontre T, ou seja, encontre a matriz que representa a transformação na base canônica. Então, nós vamos agora para o papel calcular, de fato, a matriz que representa a rotação. Pessoal, agora então nós vamos revisitar novamente a rotação de 90 graus no sentido anti-horário. Só que agora o nosso objetivo é encontrar a matriz que representa essa operação. Então, se você se lembra bem, a fórmula fechada da T era T de XY igual a menos YX. Então, se a gente escreve naquele formato, fica 0x menos 1y, vírgula, 1x mais 0y. Isso, portanto, permite com que a gente escreva a matriz que representa T como sendo 0, menos 1, 1 e 0. Então, essa é a matriz que representa a transformação de rotação de 90 graus no sentido anti-horário, na base canônica. Maravilha! Agora, vamos então revisitar o flip horizontal de uma imagem. Nós já conhecemos a T, vamos então agora ler, recordar como é e fazer essa conta. Então, primeiro vamos ler o exemplo aqui. Exemplo, se T de R2 para R2 é dada por T de XY igual a menos XY, que é a transformação que faz o flip horizontal, encontre a matriz que representa T nas bases canônicas. Pessoal, vamos então aqui fazer o papel, no papel a conta, para que a gente possa encontrar de fato essa matriz. Beleza? Pessoal, nesse último exemplo, vamos revisitar o problema do flip horizontal,
e aprender a representar essa operação através de uma matriz. Para isso, vamos então relembrar qual é a fórmula da t. A t de xy era menos xy. Então, se a gente coloca naquele formato canônico, naquele formato bonitinho da t, é menos 1x mais 0y, 0x mais 1y. E, portanto, isso nos permite escrever a matriz que representa t como? Lembrando, aqui vai ser menos 1, 0, e, portanto, aqui 0, 1. Então, essa é a matriz que eu estava procurando. A matriz que representa o flip na base canônica. Na base canônica. Amigos, eu gostaria então de deixar 3 exercícios de fixação para que a gente possa estudar esses assuntos em casa e lembre-se que se você tiver dúvidas, procure o seu tutor, procure seu professor, enfim, tire suas dúvidas. E de novo eu faço aquele aviso. Não se esqueça de que você só deve fazer os exercícios de fixação dessa unidade uma vez que você já tenha concluído os exercícios de fixação das unidades anteriores. Porque lembra, o conhecimento matemático ele é construído bloco a bloco, andar a andar. Por hoje é só e bons estudos!